Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa frase do renomado cineasta Glauber Rocha talvez nunca tenha feito tanto sentido. Graças à tecnologia, as grandes câmeras do passado hoje cabem na palma da nossa mão, praticamente, né? E as ilhas caríssimas de edição podem muitas vezes ser substituídas por um computador portátil. Mas uma coisa que não queremos é um laptop que fica travando ali na hora dos previews, ou então que demora milhares de anos para renderizar. Isso você concorda comigo, né? Por isso, neste vídeo aqui, a gente vai te falar tudo o que você precisa fazer para não errar na hora de comprar um notebook para edição de vídeos. Sejam eles simples para as redes sociais ou então um pouco mais complexos. Então, vem comigo que eu vou clarear as coisas para você. O que um notebook para edição de vídeos precisa ter? A edição de vídeos em si e a renderização de vídeos são atividades que exigem um bom funcionamento do conjunto processador, GPU dedicada, que é a placa de vídeo, e a memória RAM. Além disso, o espaço do armazenamento também tem que ser muito grande, porque os arquivos são geralmente bem pesados. Um outro detalhe que você pode adicionar ao conjunto é uma boa tela, para que você possa ter uma boa referenciação. Escolher um notebook para edição de vídeos vai depender das suas necessidades específicas, que podem demandar um equipamento mais potente, com um valor mais elevado, ou se, como acontece em muitos casos, dá para executar em um notebook um pouco mais modesto. E dá. Tem alguns tipos de vídeos que dá para você editar em notebooks intermediários. A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Para tentar te ajudar a entender essas necessidades, a gente separou os níveis de edição entre o nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um com seus requisitos específicos. Só que vale ressaltar que essa divisão de níveis não se refere à qualidade do seu vídeo, e sim à exigência que esse vídeo vai ter do equipamento, do notebook. E enquanto a gente vai decorrendo os níveis, eu vou te explicando o que o notebook precisa ter para atender bem a cada nível. Então vamos começar com a edição de vídeos nível 1. Para este nível 1, vamos classificar os vídeos em Full HD e montagens mais simples, letreiros, coisinhas bem simples mesmo, que a gente usa para redes sociais. E vídeos com efeitos leves, como efeitos de cor, por exemplo, sem animações complexas e sem gráficos com resolução muito grande. Para quem está iniciando ou para quem já trabalha com edições de vídeos desse tipo, existem notebooks intermediários com um bom custo-benefício que já dão conta do recado. Em geral, os processadores Intel de 11ª geração ou então os processadores Ryzen de série 5000 são processadores que já podem ser recomendados para edições de vídeos desse tipo sem problemas. Ou, é claro, processadores ainda mais novos. Processadores mais antigos que estes é melhor fugir, porque geralmente estão presentes em notebooks mais encalhados e com preços superfaturados. Também é muito importante você saber que existe um conceito meio equivocado de que o processador Core i7 da Intel é sempre mais potente do que o processador Intel Core i5. E isso não é verdade. O mais importante no caso destes notebooks da categoria dos intermediários é a geração do processador, onde até mesmo um Core i3, se for de uma geração mais nova, pode ser superior a um Core i7 mais antigo. Agora vamos falar sobre as GPUs, que são as unidades de processamento de vídeo, chips de vídeo. Lembrando que a gente está falando ainda de edições de vídeos no nível 1 de complexidade, tá? Nesse caso, os notebooks mais baratos possuem aqueles processadores de vídeo integrados ao processador central, que são as GPUs integradas, como por exemplo a Iris Xe Graphics ou então as da AMD, que no caso são as Radeon RX Vega. Para este nível de complexidade, este primeiro nível, estas GPUs integradas já podem entregar um desempenho razoável e permitir a execução das tarefas. É óbvio que uma GPU dedicada vai ser sempre muito melhor, mas, se você está poupando dinheiro, essas GPUs integradas já vão ajudar. E a gente já vai falar sobre notebooks com GPUs dedicadas.
e também sugerir algumas. Mas por enquanto vamos deixar isso mais para o final do vídeo e vamos trazer algo que é essencial para este primeiro nível aqui, que é a memória RAM, que é essencial para todos, né? Mas aqui já começa a ser essencial, desde o primeiro nível. Por quê? Porque a memória RAM, ela é aquela memória que armazena tudo que você está utilizando no computador. Como você tem vídeos abertos, né, que estão ali no programa de edição, é óbvio que quanto mais memória RAM você tiver, mais fluida será a edição. Então muita coisa fica armazenada na memória RAM, como os próprios previews. Se você tiver com outros aplicativos abertos, também vão comer memória RAM. Então quanto mais memória RAM, melhor. Por isso, o mínimo recomendável é 8 GB. 8 GB já é bem pouco para edição de vídeos, mas dá para começar. Se você for guerreiro, tiver paciência, com 8 GB. Agora sobre o armazenamento. Bom, você vai precisar armazenar arquivos crus no seu notebook, ou seja, os vídeos que você vai utilizar para editar. Também músicas e tudo mais, mas vídeos em particular são arquivos geralmente muito pesados. E como você sabe, você vai utilizar uma grande quantidade de arquivo cru para chegar em um vídeo razoavelmente curto, comparado com os arquivos crus. Então você vai tirar pedaços dos vídeos, né? Geralmente. Cada episódio aqui do QNC, para você ter uma ideia, pode chegar a 60 GB no total. Talvez você não chegue a isso, mas pode ter certeza que você vai querer ter bastante espaço. Além disso, é muito comum os softwares de edição de vídeos utilizarem bastante cache, que é basicamente arquivos temporários de acesso rápido. E esses arquivos eles vão se acumulando ali e tomando espaço no armazenamento também. Se você tiver pouco armazenamento, isso pode causar lentidões e até travamentos no sistema. A notícia boa é que hoje em dia quase todos os notebooks vêm com SSD de fábrica, que é um dispositivo de armazenamento bem rápido. Ele costuma ter menos capacidade de armazenamento em relação a um HD mecânico, mas em compensação é muito mais rápido. Uma coisa que é interessante considerar é ter lá, por exemplo, um SSD de no mínimo 512 GB para você armazenar o sistema operacional, os programas e os arquivos que você está utilizando no momento e deixar em um HD externo ou então um outro dispositivo de armazenamento os arquivos que você não vai utilizar agora. Arquivos que você vai de repente utilizar em uma edição nas próximas semanas, ou então arquivos que você já utilizou na edição de algum vídeo. Arquivos que você não costuma acessar muito. Por fim, como a gente disse no início do vídeo, é importantíssimo que você tenha uma boa tela. Nesse caso, um painel com resolução Full HD é essencial. Só que se a gente for nas faixas menores de preço, nos notebooks intermediários, a gente ainda pode encontrar muitos notebooks com telas do tipo TN, que distorcem as cores, dependendo do ângulo de visão. Você precisa olhar para essa tela de frente para ela não distorcer as cores. Estas telas do tipo TN, mais baratinhas, podem até ser úteis para vídeos em que não haja muita necessidade de fidelidade de cores, contraste, essas coisas assim. Vídeos mais descontraídos mesmo. Porém, se você for editar um vídeo que seja mais profissional, é muito importante que ou você tenha uma tela IPS ou LED. Não, mentira, as OLED já vai ser mais carinho um pouco. Mas IPS e WVA já vão ser primordiais para você ter ali uma fidelidade de cores melhor. Além de você ter mais fidelidade, você vai ter também uma tela que não distorce as cores, dependendo do ângulo que você olha para ela. Em nosso site, estes painéis mais aprimorados são identificados com um selinho com detalhes em azul. Então, fica muito fácil de você encontrá-los. Achou muita informação para guardar? Não se preocupe, porque agora a gente vai colocar na tela um resumo das configurações ideais para edição de vídeos do nível 1. Você também pode conferir tudo isso no nosso post oficial deste vídeo aqui no nosso blog. A gente vai deixar um link aqui na descrição para você e também no primeiro comentário do vídeo que vai estar fixado. Agora, vamos para a edição nível 2. Nessa categoria de nível 2, a gente pode enquadrar vídeos em 4K mais longos para YouTube, materiais publicitários e até mesmo alguns pequenos documentários. Além da resolução 4K, que por si só demanda muito mais processamento e muito mais memória RAM, porque é 4 vezes o tamanho da resolução Full HD, a gente está falando aqui também de efeitos mais complexos e animações, sejam em 2D ou então possivelmente 3D.
Esse nível aqui geralmente engloba pessoas que vivem da produção de vídeos, que realmente trabalham com isso. Ou seja, aqui no nível 2 a gente já está falando de um nível profissional. Por isso, para não passar raiva com lentidões e travamentos, é importante investir um pouquinho mais. Como esse tipo de edição aqui exige muito do hardware, um processador de alta performance é essencial. Nesse caso, a gente recomenda os processadores de série H. Tanto da Intel quanto a AMD, os processadores de alta performance vão ter esse H no código, que vem de High Performance. High significa alta em inglês. Então, se você vê esse H no código do processador, você sabe que ali o negócio é brabo. Geralmente, esses processadores estão presentes em notebooks gamers, realmente voltados já para tarefas mais complexas. Além do processador ser de série H, é importante que ele também seja de gerações atuais, assim como os processadores de notebooks intermediários. Então aqui não adianta comprar um notebook com processador de série H e ele ser antigão, né? Então tem que sempre ficar de olho na geração do processador. E é possível identificar isso no código também. É só ver os primeiros números ali que você já vai identificar a geração, no caso dos Intel, né? E no caso da AMD é praticamente a mesma coisa, só que eles usam séries, tipo 3000, 4000, 5000. E qual que é a melhor amiga de um processador potente? A GPU dedicada. Veja, a GPU integrada, ela é acoplada ao processador central e ela consome memória RAM para funcionar. A GPU dedicada não, ela é exclusiva e ela tem uma memória exclusiva, que é a VRAM. Essa memória da GPU dedicada costuma variar ali entre 4 e 6 GB. E ela é essencial para trabalhos em edição de vídeos, porque ela vai armazenar ali os arquivos que o sistema vai utilizar nos previews, para você prever como que o vídeo está ficando. E isso é muito importante para você não ter lentidões na previsão do seu vídeo. Ela vai ser utilizada também na renderização, por exemplo, do vídeo, caso o sistema use a GPU dedicada para renderizar. Então, com uma GPU dedicada e uma memória dedicada, até mesmo a exportação do vídeo fica mais rápida. Inclusive, é nesse momento de renderização que o computador quase pega fogo, né, Guto? Dá até pra acender um cigarro na saída do ar quente, né? Na minha casa, quando tá frio, nem liga o aquecedor. Só começar a editar um vídeo ali e pronto. E para edições de nível 2, as GPUs dedicadas que nós recomendamos são as RTX, as NVIDIA GeForce RTX 3050, que são as mais populares da atualidade mesmo. Elas estão substituindo as tão populares GTX 1650, que ainda servem bem para atividades como edições de vídeo, mas estão já um pouco antigas. E por isso estão saindo do mercado. É claro que por um precinho um pouco mais elevado, a gente tem GPUs dedicadas mais potentes e também mais recentes. Nesse caso, quando você estiver decidindo sobre qual notebook comprar, vale sempre levar em consideração o custo-benefício. É para isso que nós criamos e estamos constantemente aprimorando o nosso recurso de bolinhas coloridas, onde o nosso algoritmo consulta o desempenho e os valores dos principais componentes de notebook e exibe um resumo dessas informações, de forma clara e objetiva. Assim, é possível entender se o preço está bom ou não. Vai ficar muito mais fácil, né? Esse recurso de bolinhas coloridas é um dos recursos do nosso monitor de ofertas. Tem vários. Você pode acessar esse monitor de ofertas sem custo nenhum, é gratuito para usar, tem links aqui na descrição, fácil, é só clicar e ser feliz. Voltando aos detalhes de hardware, vamos falar agora sobre a memória RAM. Para este nível 2, a nossa recomendação sobe de 8 GB para 16 GB. Menos do que isso, você vai estar no nível 1. Para edições um pouco mais complexas, de nível 2 aqui, a gente precisa de 16 GB. Se você conseguir ter mais, melhor ainda, mas pelo menos 16, para não passar raiva. Até vai ser possível você editar com 8 GB de memória RAM se você for guerreiro, mas você vai precisar usar proxies para isso. Se você não sabe o que são proxies, pesquise no Google, edição de vídeos, proxies, que você vai encontrar uma explicação. Vale lembrar que em casos de notebooks de alta performance, sejam gamers ou então notebooks profissionais, voltados, né, para tarefas complexas assim, normalmente oferecem a possibilidade de expansão de memória RAM, né, a possibilidade de upgrade. E você pode abrir o notebook e acrescentar mais memória RAM se você quiser, depois que você comprou. Agora, sobre o armazenamento, nessa parte aqui de nível 2, muitos notebooks oferecem upgrades de armazenamento também. Aliás, o armazenamento para essa parte aqui de nível 2 é aquela coisa, quanto mais capacidade,
melhor. Quanto mais velocidade, melhor. Você ainda pode editar vídeos de nível 2 com um SSD de 512 GB, desde que você tenha o espaço necessário para a execução desse projeto. Se você tiver muita coisa armazenada e tiver livre apenas 60 GB, por exemplo, pode ser muito pouco para a execução de um projeto de nível 2 ali. Então meio que se mantém a nossa dica do nível 1. Pelo menos 512 GB de SSD, mais um HD externo para você armazenar arquivos que você não acessa com tanta frequência. Mantém no notebook apenas os arquivos que você vai utilizar. Lembra que eu falei agorinha que alguns notebooks permitem a melhoria do armazenamento? Bem, uma dessas melhorias que alguns notebooks permitem é o acréscimo de um HD ou um SSD de 2,5 polegadas, que é aquele quadradinho assim. Então você pode utilizar para acrescentar um HD mecânico ou então um SSD de maior capacidade para você armazenar arquivos secundários, digamos assim. A vantagem do HD externo é que você pode sair com o notebook e deixar o HD externo em casa, né? Se acontecer alguma coisa, o HD externo, pelo menos, está em casa. E mesmo com o HD externo, você ainda pode ter uma certa velocidade de transferência de arquivos graças às conexões USB de alta velocidade, né? Então tem algumas maneiras e você pode gerenciar tranquilo os seus arquivos e backups. É muito importante você fazer backup, inclusive, hein? Por curiosidade, aqui no canal, por exemplo, eu utilizo o SSD do notebook de 1 TB para armazenar os arquivos que estão em execução. Eu só deixo no notebook esses arquivos mesmo. A propósito, o notebook é um Acer Predator. E eu deixo nos HDs externos os arquivos que não estão em execução. Arquivos antigos, etc. Então tem vários HDs externos. Acho que todos têm 1 TB para este tipo de arquivo. Assim, eu não fico carregando meu notebook com arquivos que eu não vou utilizar. Eu só deixo ali o que realmente importa. Sobra espaço para instalar mais jogos, né? Agora sobre a qualidade da tela. Para esse nível 2. Todos os notebooks gamers, por natureza, vêm com telas de resolução Full HD. E normalmente elas também são do tipo IPS ou então WVA, que não distorcem as cores. Mesmo assim, existem alguns notebooks gamers ou profissionais que possuem telas que se destacam, que são aquelas telas que já têm taxa de atualização maior de 144 ou 165 Hz, ou então aquelas que possuem fidelidade de cores ainda melhores, com validação Pantone e mais abrangência de cores. Você pode saber a abrangência de cores através das escalas sRGB e DCI-P3. A gente sempre coloca, quando a gente tem a informação, os valores junto aos notebooks. Infelizmente, estes modelos que possuem essas telas que se destacam costumam ser bem mais caros, né? Por isso, uma alternativa é a utilização de monitores externos. Para finalizar, a gente deixa também uma dica que muitas vezes economizar pode não valer a pena, porque não tem como trocar o processador central ou a GPU dedicada de um notebook, diferentemente de um PC, né? De um desktop. Hardwares mais potentes e mais atuais vão entregar mais performance e vão garantir uma vida útil mais longa para o seu equipamento. Agora a gente vai jogar aí na tela o que a gente considera que são as configurações ideais para este nível 2. Só relembrando, você também pode acessar essas informações para ver com calma através do nosso post oficial deste vídeo no nosso blog. O link está na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo, fixado. Galerinha, agora vamos para o nível 3. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas a parte mais longa a gente já passou. Agora no nível 3 a gente só vai complementar um pouco mais. Aqui a gente está falando de profissionais que trabalham com vídeos avançados. Então vai envolver modelagem 3D, efeitos visuais, muito efeito. Às vezes aqui pode até envolver vídeos com taxas de quadros por segundo maiores, como 120 quadros por segundo, por exemplo. Inclusive, as renderizações também vão ser muito mais carregadas. Ou seja, aqui são tarefas de usuários hardcore mesmo, que normalmente já entendem muito bem de especificações técnicas. Nesse caso aqui, placas de vídeo ou chips de vídeo potentes são essenciais, seja para edição de vídeos em si, ou então para edição de imagens que vão ser utilizadas na edição, como por exemplo, a parte do 3D ali, né? Que aí já entra aquela coisa de Ray Tracing e tudo mais, né? Aí a gente já começa a falar de uma necessidade maior de memória RAM também, de 32 GB ou então, de repente, até mais. O armazenamento aqui com certeza tem que ser em SSD, e de alta velocidade, como o NVMe geração 3x4, por exemplo. Na parte da tela, você até pode manter aquela ideia de monitores externos. Você pode, inclusive,
optar por monitores OLED, ou então já comprar um notebook que venha com uma tela OLED, porque aí a sua experiência com certeza vai ser bem melhor. Como dizia o herói, né? Com grandes poderes vem grandes preços. Então prepare o bolso, porque para o nível 3 o investimento vai ser um pouco salgadinho. Também a galera que trabalha com esse tipo de vídeo já ganha uma grana também, né, Guto? Aí já pode investir, né? Que a vida não é só vem a mim, né? E aí o cara com grana, ele pode investir em coisas maravilhosas, né? Como essa que você tá vendo aí. E como vocês viram aqui então, galera, a partir daqui o céu é o limite, né? E as sugestões da nossa equipe para quem busca os top dos top estão na postagem oficial deste vídeo no nosso blog. O link tá aqui na descrição. Então acessa lá para você ver quais são os notebooks mais monstruosos para edição de vídeo que a gente tem para sugerir. Agora uma pergunta que não quer calar. Antes de a gente fechar o vídeo aqui, Apple MacBook é bom para editar vídeos? Como vocês perceberam, até agora eu só falei de notebooks mais baratos, né, mais convencionais, e também notebooks gamers. Algumas pessoas com certeza vão sentir falta de alguma coisa. Talvez sentir falta daqueles equipamentos que tem uma maçãzinha estampada na tampa. É claro que em um conteúdo especial sobre edição de vídeos, nós não poderíamos deixar de lado os famosíssimos da Apple, os MacBooks, que desde sempre foram projetados para ter um bom desempenho nesse tipo de atividade. Mas eu também não vou me alongar muito nesse assunto aqui, porque os MacBooks merecem um videozinho falando só sobre eles, né? O que você acha? Você concorda? Deixe aí nos comentários pra gente saber. Se você é fã da marca da maçã e quer saber quais as melhores oportunidades de compra, a gente vai deixar links aqui na descrição e também no post oficial deste vídeo no nosso blog, que você pode acessar pelo link. Agora sim, galera, conclusão. Então esse é um guia que a gente elaborou para te ajudar caso você precise de um notebook para editar vídeos e não sabe muito bem por onde começar. Mas claro que, além do hardware, há outros fatores a serem observados, como o visual do aparelho, a portabilidade do aparelho, a capacidade da bateria e o carregamento. E com a constante evolução da tecnologia, alguns novos codecs de vídeo altamente eficientes provavelmente vão ditar as regras do mercado nos próximos anos. O codec, ou codec AV1, por exemplo, é 30% mais eficiente do que o seu concorrente H265, gerando arquivos bem menores e consumindo menos banda em streamings. Em contrapartida, ele exige muito mais poder computacional do que o seu concorrente também, para codificar os arquivos. O caso é que os hardwares mais atualizados vão estar naturalmente sempre alinhados com as novidades do mercado. Por isso vale a dica de você analisar bem as suas necessidades para você escolher melhor. E isso inclui estar sempre de olho aqui no nosso canal, porque a gente sempre está atualizando as nossas listas aqui com os últimos lançamentos. Não se esqueça de clicar no joinha, clicar no gostei para nos contar que você gostou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos editores de vídeo. Não se esqueça também de utilizar o nosso monitor de ofertas para procurar o seu notebook, porque facilita muito, e também de fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, para receber aí de mão beijada as promoções, ofertas e cupons que estiverem rolando por aí. É grátis, é free, você só tem a ganhar. Agora chega, né? Chega de vídeo, né, Guto? Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!